aí, pessoal do YouTube, Fox na área, e dessa vez indo analisar um filme feito por fãs chamado de Voldemort, a origem, ou pelo menos as origens do herdeiro, né? Um filme que foi lançado alguns dias atrás, totalmente, né, fortemente associado ao universo do Harry Potter, né? Então, antes de eu começar essa análise, eu gostaria de dar dois avisos. O primeiro é que eu não sou um Potterhead, sacou? Eu não sou um fã. Eu não vou ficar puxando o saco desse filme, eu não vou ter medo de criticar, ainda mais que esse é um canal de crítica, né? Eu tô dizendo isso porque eu vi em vários outros canais ou em várias páginas do Facebook muita gente só puxando o saco da coisa. Então, independente do que eu fale aqui, não interessa se for uma coisa boa ou ruim, por favor, leve como se fosse apenas a minha opinião, ok? Ok? Porque eu tô falando isso porque tem algumas pessoas que são realmente muito desesperadoras em relação a isso e tem uma certa fraqueza ou incapacidade de aceitar opinião diferente. E segundo aviso é que, independente do que esse filme tenha apresentado, se foi igual ou não, ou se teve alguma coisa errada associada ao universo geral de Harry Potter, eu não dou a mínima, sacou? Eu vou analisar o que foi visto, o que foi apresentado somente nesse filme feito por fãs. No máximo que eu vou fazer é comparar visualmente falando as coisas. Dizer, olha, isso aí tá meio parecido, maneiro e tal. Isso aqui comparado com o filme não tá tanta coisa. Mas em relação a aquelas informações e tal, pra mim não me interessa. Pra mim não me interessa. O que interessa é o que foi apresentado. Claro que questão visual, fortemente eu vou fazer a comparação. Então esses são os dois avisos. Então vamos começar com essa análise. A primeira coisa que eu tenho que dizer em relação ao esse filme é o fato da duração. O filme ele tem 52 a 53 minutos. Fala fortemente sobre o crescimento de Tom Riddle até a sua evolução para se tornar o Lord Voldemort. Eu diria que esse filme ele se fecha em 4 atos, mais ou menos. Não é? A invasão do galpão soviético, essa é a primeira parte, certo? O interrogatório. O terceiro ponto é em relação aos herdeiros e às relíquias. E a última cena, né, o último ato é o plot twist, ou o final, aparecendo o Lord Voldemort e tudo mais. Em relação à duração, eu diria que foi uma coisa moderada. Eu acho que teve muitos detalhes importantes naquele filme que poderiam ser mais aprofundados, principalmente a morte de alguns representantes das casas, né, porque não foi mostrado a morte em si, foi apenas mostrado de forma indireta, que eu acho que teria mais peso se tivesse mostrado realmente uma batalha e tal. Então eu acho que, independente se isso foi feito por falta de recursos ou não, eu acho que deveria ter sido mostrado, pelo menos para causar mais impacto visual, independente se foi a proposta era ser mais infantil visualmente ou não, enfim, pra mim ia ser mais interessante se mostrasse, mas de forma mediana foi bem estruturado. Agora, sobre a questão visual do filme, nesses 4 atos nós tivemos uma grande junção de ambientação, de magias, de aparição de pelo menos poucas criaturas não humanas, né, no caso mágicas, e primeiramente vamos falar sobre a magia, né? As magias, fazendo a comparação com o filme, ficou muito bem parecido, né? Aquelas magias saindo da varinha e tal, eu achei que ficou muito bem. Eu diria que somente no final, quando aparece o Lord Voldemort, aquela fumaça meio verde, aquilo ali foi um tanto amador, eu acho que pode ter sido um pouco mais bem trabalhado. Agora, partindo para a ambientação, eu diria que algumas coisas se tornaram mais profissionais, né? Nós tivemos uma caveira aparecendo nos céus, nós tivemos várias estruturas da escola de Hogwarts, vários cenários que foram muito bem tratados, né? Tu vê aquilo e tu fala, isso é Harry Potter, isso é Hogwarts. Até o figurino, né? A relação, o figurino ajuda a gente a identificar as coisas, as corujas e tal, né? Algumas partes, como eu disse, da própria escola de magia. Então, de modo geral, a única coisa, visualmente falando, que pode pecar é umas leves cenas envolvendo magia. De resto, é tudo muito bem agradável, chegando até um certo profissionalismo. Sobre a atuação em si, eu posso afirmar que muita gente ficou um tanto decepcionada com a atuação. Eu diria que o Tom Riddle em si foi um dos melhores personagens, pelo menos um dos melhores atores, mostrando a questão da arrogância, a questão da busca de poder, mas em alguns momentos parecia um troço muito cartoonizado.
A Grisha, que era a figura principal, não era realmente uma atriz muito forte, que fez ela, no caso. O Wiglaf, eu achei bem interessante a questão dele parecer um corvo, né, pra representar a casa Ravenclaw corvinal, né. Eu prefiro muito mais falar os nomes em português do que em inglês, mas alguns eu lembro. Mas como também há outras situações que ficou até infantil demais, como por exemplo o Lazarus Smith, né. Ele é o representante sucessor da casa Lufa-Lufa. Um cara que, cara, ele já tem uma idade avançada, pelo menos ele já é mais um jovem adulto, ou quase isso, e ele age no curta como se fosse uma criança, né. Então, independente seja uma característica dele ou não, eu diria que a atuação fica entre meio termo. Algumas atuações são bem atraentes, raras atuações. Talvez o Tom Riddle e a Hepzibah Smith até podem ser as coisas mais atraentes, mas de resto fica algo até um tanto questionável ok, eu entendi, vocês não são realmente bons atores, vocês se esforçaram, mas poderia ser melhor. Então fica nesse meio tempo. Então a questão da atuação peca consideravelmente. Em relação à história em si, como eu falei, nós temos 4 atos e a história se fecha consideravelmente em uma cena de interrogatório, onde a maioria das coisas acontece em forma de flashback sobre a questão dos herdeiros e a busca de cada relíquia, né? Eu diria que é uma estratégia, né, uma forma bem original, certo? Um filme fechar somente no interrogatório, mas eu acho que apesar das várias situações envolvendo os flashbacks, se fechar somente nisso, né, nas memórias e tal, pode ficar um troço um tanto cansativo, porque a gente vê a Grisha somente naquela sala, somente sendo passando por interrogatório e nada mais do que isso. Toda aquela cena de conflito inicial, que ela é capturada e tal, fica uma coisa atraente porque ela se movimenta, ela explora o local, mas depois fica tudo fechado numa sala por 50 longos minutos ou 40. Então eu diria que isso pode ser um tanto prejudicial. Mas, de modo geral, o filme, como eu disse, apresenta um visual muito atraente, pequenas falhas somente, uma atuação questionável, apresenta uma história, tem algumas coisas interessantes, porque se fecha em 4 atos, pelo menos na minha visão foram 4 atos, ou 5, ou 3, dependente da sua forma, né? Nós tivemos algumas variações de situações. No final das contas, tivemos um plot twist que eu acho que realmente atrai, visualmente falando, o telespectador, mostrando que a Grisha estava em todo momento morta e, na verdade, era o Tom Riddle disfarçado, dizendo, eu sou o Lord Voldemort, e conseguindo o diário de volta. Eu só tenho um pequeno questionamento em relação a essa cena. O Tom Riddle, né, o Lord Voldemort, o cara tem todo o conhecimento de magia, tem todo o conhecimento de que ele pode ser, que ele quer ser o mais poderoso, quer vencer e tal. E no início do filme a gente sabe, né, que depois que é mostrado que a Grisha é o Voldemort disfarçado, toda a cena inicial fica um tanto questionável, sacou? Ela se deixa ser capturada, ele se deixa ser capturado ou ele sofre algum dano por puro equívoco. E toda aquela cena dele sofrendo interrogatório, foi tudo planejado, porque se a questão da coisa era pegar o diário no final das contas, fazendo a menção das Horcruxes e tudo mais, não seria mais fácil para ele explodir todo mundo, matar todo mundo e pegar o diário? Pra que ele vai ficar no interrogatório? Pra que ele vai falar isso? Eu sei que isso é a história do curta ou do filme, mas fica um troço completamente questionável. Por quê, cara? Tu é o Lord Voldemort, mata todo mundo e pega, não seria mais fácil? Então fica um questionamento acima disso. Mas de modo geral, eu diria que para um filme feito por fãs, eles fizeram um ótimo trabalho, principalmente questão visual. A atuação peca, tem um problema aí na atuação, a variação é atraente de situações, então eu acho que, claro, um fã de Harry Potter vai adorar isso, vai amar, vai venerar e tal. Agora, para um telespectador comum pode ser realmente algo atrativo, né? Ainda mais, como eu disse, pela questão visual das magias, criaturas, escolas e tal. Realmente traz de volta aquela vontade de ver Harry Potter novamente, porque tem toda uma ligação para quem conhece o vasto universo e tal. Como eu disse, pode cansar um pouco a questão do interrogatório, mas no final das contas, como eu falei, como eu disse, a variação, o efeito, né? É agradável, foi bem feito, a atuação peca, enfim. Mencionando também que durante o decorrer do filme,
eu percebi que o áudio tava esquisito em alguns momentos. Eu não tô falando isso que eu acho que tava esquisito realmente. Eu não sei se eles tiveram algum problema na edição, mas em algum momento eles falavam e a tonalidade, sabe, o volume do som não coincidia, ou a forma que eles falavam não coincidia com o movimento da boca, então ficou uma edição um tanto complicada ali no meio na questão da audição, da fala, né? Então fica algo um tanto complicado. Os diálogos alguns foram atraentes, a grande maioria normal, e outros parece que foram forçadamente feitos para criar um clima de tensão ali no meio, então fica novamente alguma coisa entre uma coisa boa e amadora, né? Então, de modo geral, como eu já mencionei, é um filme feito por fãs. Eu diria que eles fizeram um ótimo trabalho mesmo, principalmente sobre a ambientação ou a questão visual. A atuação é questionável, o áudio em si tem um problema ali, dá pra definir que tem um problema, mas os pequenos fatores, principalmente a relação com o universo maior, pra quem conhece, pode ser de forte atração, né? Então, ainda com um plot twist um tanto questionável, mas que certamente atrai a atenção dos telespectadores. Então, de maneira geral, eu acho que Voldemort, a Origem dos Herdeiros, é um filme que vale a pena ver, né? Um filme que realmente foi bem trabalhado, visualmente falando. E como nota, eu vou dar uma nota 8,5. Eu acho que é 8,5 principalmente pela questão visual, atuação questionável e o resto vocês já sabem. Então, essa é a minha análise em relação a esse filme. Se vocês têm algo, vocês podem comentar aqui embaixo nos comentários. Curta meu canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse vídeo foi acertado. Fox, partindo do próximo vídeo. Valeu!